Meu nome é Helena Rosa Góes, eu tenho 29 anos atualmente, faço 30 no final do ano. E eu nasci enxergando, eu fiquei cega aos 9 anos. A gente sofreu também a violência sexual. No meu caso, eu sofri essa violência por 4 anos, então eu fiquei cega aos 9 anos, como eu já disse. E assim, logo em seguida que eu fiquei cega, esses abusos começaram. Ali, eu perdi a visão em agosto de 2001, mais ou menos. Eu fiz a primeira cirurgia porque eu tive um tumor no cérebro, foi isso que causou a minha cegueira. Em março de 2002, eu lembro muito bem, assim, do primeiro dia, né, de como foi esse primeiro dia. Então, nesse dia, ele pediu para eu dormir com ele, e à noite eu acordei com ele passando a mão nas minhas partes íntimas, no meu peito, enfim, e eu fiquei muito assustada. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa, e a partir dali continuou. Então, os abusos continuaram aí dos 10 até os 14 anos, e junto com os abusos também, abuso psicológico, né, violência psicológica. Ele sempre dizia que eu era inválida, que eu nunca ia ser ninguém, que eu só servia para ser mulher dele. Então, teve uma vez que eu respondi ele colocou a minha mão dentro de uma tomada, né, da tomada de luz aberta, estava sem aquela capinha, e eu lembro que eu tomei choque nesse dia. Então, e junto com isso, a violência sexual, né? Então, eu menstruei muito cedo, eu menstruei com 10 anos de idade, ele sempre obrigava eu beijar ele, dormir com ele. E as violências que ele cometia sexualmente falando não eram só violências, digamos assim, o coito vaginal do modo geral, né? Como eu era criança, obviamente eu era virgem, mas esses abusos eles aconteciam via oral, via sexo anal, então tinha várias outras maneiras, inclusive que quando nós fizemos o exame de corpo de delito, muito pouca coisa foi detectada na época. Tudo que ele falava não entrava nada na minha cabeça. Obviamente que me ofendia, mas não sei como eu consegui dividir essas emoções dentro de mim e de meio que blindar o que eu pensava sobre mim. Ele, às vezes, me levava para o mato, me amarrava no mato, e nesse dia eu pensei, ele ficou tão revoltado com aquilo, com aquela pequena conquista que eu tive de aprender o braille, né, porque as professoras me ensinaram, e aí eu comecei a treinar em casa. Então, às vezes, eu treinava, né? Eu estava lá escrevendo em braille, porque tem um instrumento que a gente usa para escrever em braille, chama-se reglete, né? Que você vai furando o papel com uma agulhinha, né? E vai saindo as letras ali. E eu estava escrevendo à mão, né? Na reglete, treinando, e ele falava, tá treinando para ser cega? E eu falava para ele, tô treinando para ser cega, sim. Tô treinando para ser a melhor cega que eu puder ser, eu falava. E ele ficava bravo, ele vinha e batia na minha boca. E um dia eu falei para ele, olha, um dia você vai comer o meu diploma. Eu sempre fui muito, como que eu poderia dizer? Corajosa, eu diria. Eu era corajosa, porque chegou um momento que eu já não tinha mais medo dele. Então, eu vou te matar, eu vou fazer isso. Eu já estava tão amortecida, talvez pela dor, talvez pelos abusos, que eu realmente queria que aquilo chegasse, né, no momento derradeiro, chegasse o final, né, daquela situação. Então, quando eu fui para a escola, aprendi o braille, quando comecei a treinar e eu vi que ele ficou muito descontrolado, ele ficou revoltado, eu falei, é esse o caminho. Se ele não quer que eu estude, é isso que eu vou fazer. Se ele não quer que eu saiba braille, é isso que eu vou fazer, eu vou aprender. Se ele não quer que eu leia livros, é isso que eu vou fazer. Então, eu passei a ouvir o livro do Harry Potter, A Pedra Filosofal. Aliás, eu tenho uma memória afetiva muito, muito, assim, gostosa, né? E de muito carinho por essa série do Harry Potter, né? Eu sempre falo que a minha vida ela foi muito triste até os meus 14 anos, que eu sofri muito até os 14 anos. A partir dali, tudo que aconteceu foi fruto das minhas escolhas e, obviamente, consequências dos traumas que eu tive, né? Mas, sobretudo, das minhas escolhas. Aí eu comecei a fazer tudo aquilo que eu queria fazer. Eu comecei a estudar, eu comecei a competir, eu virei atleta, eu fui campeã brasileira de atletismo, eu fui campeã de corrida, eu era velocista, eu nadava, eu fazia karatê. Na escola, eu ia para a escola, então eu comecei a cuidar da biblioteca da escola,
catalogar os livros, enfim, organizar a biblioteca, e foi aí que eu comecei a ler mais ainda. Então, eu li toda a série do Pedro Bandeira, da série Os Caras, eu li toda a série do Harry Potter em Braille. Então, nesse período, a leitura, na verdade, meio que foi uma fuga, né? Eu meio que entrava dentro das histórias dos livros para viver a história dos personagens através dos livros, para não pensar na minha história, né? Que era muito cheia de sofrimento. Foi uma fuga interessante, assim. Hoje eu entendo que foi uma fuga, obviamente, e que foi, óbvio, me gerou muitos frutos positivos, assim. Nesse período também eu desenvolvi uma paixão assim pelo direito, pelas leis, pelos trabalhos, né, mais de âmbito jurídico, né, que eram trabalhados com as crianças, né, na vara da infância, enfim. E também comecei a trabalhar, a afagar o sonho de fazer o curso de direito, né. E aí chegou um belo dia que eu pensei assim, gente, eu estou com tanta raiva dele, e só eu estou sofrendo, só eu estou aqui chorando, só eu estou me lamentando. Eu desenvolvi muitos problemas de saúde nessa época, né? Inclusive o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, e tive essa situação de não conseguir dormir, de tanta raiva, de tanta angústia, eu não conseguia dormir. Então, eu não sei, um dia eu lembro que eu pensei, gente, tá, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? E aí eu comecei a trabalhar o perdão. Muita gente confunde o perdão com conivência, perdão com complacência, confundem o perdão com você concordar com o que a pessoa faz, né? Ou você tem que conviver com a pessoa. E já nessa época eu comecei a trabalhar que o perdão nada mais é do que uma energia. É uma energia que você libera, e ela é muito mais curativa para você do que para o outro, né? Então, eu comecei a trabalhar isso, foi muito importante para que a minha vida andasse para frente. E, a partir disso, a minha vida deslanchou, assim. Obviamente que as dificuldades, elas continuaram, e aí eu continuei tentando. Eu continuei estudando, fiz o ensino médio depois, né? Enfim, terminei num outro supletivo também, estudei. E eu lembro que 5 anos mais tarde, eu tinha saído de Curitiba e voltei a morar em Curitiba, eu consegui passar num processo seletivo do HSBC, né, um banco internacional, entrei para trabalhar no HSBC, foi a partir dali que a minha vida mudou. Financeiramente falando, né, eu passei a ter independência financeira, então eu passei a ter a minha casa, morar sozinha, ter os meus móveis, as minhas coisas, com 22 anos. Então, eu comecei a estudar em casa, baixando apostilas na internet, então eu chegava do trabalho e pegava essas apostilas e estudava. Isso em 2015. Beleza, fiz o Enem em 2015 e eu tirei a maior pontuação na redação nesse ano. Foi uma pontuação de 1.000 pontos, que é o máximo que você tira na redação do Enem, né? Pelo menos naquela época era. E aí eu consegui uma bolsa, eu comecei a me inscrever em várias universidades, né, para conseguir bolsa. E no início de 2016 me inscrevi no ProUni, e aí quando, né, qual não foi a minha surpresa, eu olhei, eu tinha passado em primeiro lugar naquela mesma universidade que eu queria 5 anos antes. E aí eu consegui, entrei na faculdade, esse ano eu estou terminando a faculdade, né, daqui a alguns meses, graças a Deus. No meio da faculdade aconteceram muitas coisas e eu achei que eu não ia conseguir terminar, mas eu sempre disse para mim que eu iria terminar essa faculdade. Hoje eu estou estudando para o exame da ordem, para concurso público, e trabalhando também essas questões de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, porque temos projetos aí futuros de escrever o meu livro. Então, eu estou estudando muito para escrever um livro que não seja só mais um relato de maus tratos, né, mas também falar de não só falar sobre violência, mas também como sobreviver a ela, né? Como eu fui nesse passo a passo, galgando os degraus para conseguir as coisas que eu queria. Pequenas conquistas que só uma pessoa que passa por um trauma, que passa por uma situação como essa, vai entender, né? Para a gente que passa por um trauma como esse, né, um trauma tão violento como um abuso, como violência em casa, a gente sabe que são muitas lacunas para serem preenchidas, são muitas sementinhas que precisam ser plantadas, né? Então,
Essa é a ideia, é falar sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.